Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, já está ao vivo conosco para mais um Empreende Brasília. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, aos nossos ouvintes nessa quinta-feira. E hoje a gente tem novidade, Ariane. Guardamos um pedacinho de novidade. Estamos comemorando aí, né, durante todo esse mês, os 65 anos de Brasília. Abrimos uma caixinha, uma enquete semana passada, perguntando sobre que empresas os nossos ouvintes gostariam de escutar histórias aqui na nossa coluna. E a gente aproveitou para começar um projeto aqui na Rev, que é o nosso Revcast, é o nosso podcast que está sendo lançado na próxima semana e vai contar com convidados muito especiais, trazendo assuntos a respeito de carreira, empreendedorismo, gestão, e nós estamos fazendo aqui um trabalho super interessante, tudo gravado nos estúdios da Nova Brasil FM, Brasília, e trouxe hoje para a gente começar essas explorações aqui do nosso mercado empreendedor, o nosso primeiro convidado, a empresa que a gente convidou para inaugurar esse projeto, inclusive em homenagem também à nossa cidade linda. E aí a gente vai conhecer agora quem é esse nosso primeiro convidado. Então a gente está aqui com o Revcast, está no ar, e hoje a gente tem um prazer de receber, a honra de receber, abrindo o nosso Revcast, a doutora Lídia Abdala, que é CEO do Grupo Sabin. Ela iniciou a carreira dela como trainee no Laboratório Sabin, passou pela coordenadoria e superintendência técnica e assumiu em 2014 a presidência executiva. É bioquímica, formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, com mestrado em Ciência da Saúde pela Universidade de Brasília e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral. É presidente executiva do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica, membro do Conselho Deliberativo da Abramed, conselheira do programa Winning Woman Brasil, da Ernst Young, e ex-conselheira do Conselho Curador da Fundação Banco do Brasil. E sob a sua gestão, o Grupo Sabin alcançou importantes conquistas, passou a figurar entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, GPTW, e a melhor empresa para a mulher trabalhar no Brasil também, selo GPTW. É uma empresa mais sustentável do setor de saúde pelo Guia Exame Sustentabilidade e uma das empresas mais inovadoras pelo Prêmio Valor de Inovação. Doutora Lídia, é um prazer receber você. Semana passada a gente abriu uma caixinha perguntando que empresas os brasilienses gostariam de escutar sobre histórias que realmente impactaram a construção da nossa cidade, né? Brasília. E claro que o Sabin apareceu. Eu, como brasiliense, tenho um orgulho enorme, né, de tudo que vocês construíram. São uma grande referência. Aqui na Rev a gente recebe muitos empreendedores pedindo para que a gente transforme as empresas deles no Sabin. Eu falei, nossa, tá simples. Esse pedido tá simples. Então, a gente tem um grande orgulho de várias questões que vocês implementaram, vocês trouxeram como referência e que hoje já não faz parte mais só do DF, né? Vocês têm aí uma expansão pelo Brasil, são o terceiro maior player de medicina diagnóstica do país, então isso é um grande orgulho para Brasília. E eu queria, doutora Lídia, que você contasse um pouco da história do Sabin, de como tudo começou e da sua história também, que é uma história incrível dentro do negócio. Bem, obrigada, Carol, obrigada, Nova Brasil, pelo convite. É uma grande alegria estar aqui e falar sobre a história do Sabin no mês que também nós comemoramos o aniversário de Brasília. Para a gente também é um grande orgulho, a gente tem muito orgulho e alegria de ser uma empresa fundada em Brasília, no Distrito Federal, e que há 13 anos começou aí um projeto de expansão e fomos para vários outros lugares e regiões do Brasil, mas temos muito orgulho de ser uma empresa aqui de Brasília, que tem toda uma conexão, sem dúvida alguma, né, com toda a cidade, com a população. Muito bem, então temos aí agora, né, doutora Lídia, a nossa primeira convidada, CEO do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica, e a gente conversou sobre muitos temas. Falamos sobre história, marcos da história do Sabin, falamos sobre inovação, sobre eficiência, sobre o processo de expansão que o Grupo Sabin teve, principalmente nos últimos 15 anos, sobre atendimento, que é uma marca registrada muito forte deles, cultura, Ariane e Diego, né, eu tenho certeza que vocês também são clientes Sabin e é uma referência para a gente que está aqui em Brasília. Eles realmente têm uma história aí de muitas entregas e de muita visibilidade para a nossa cidade, fora do nosso quadradinho também. E nós temos um pequeno corte também para você, ouvinte, né, ter um pedacinho do que vai ser o Revcast, falando exatamente sobre o processo de inovação. O Sabin é uma empresa extremamente inovadora, a nossa cidade é considerada uma cidade extremamente inovadora,
Vamos escutar esse trechinho em que a gente fala sobre como é que essa empresa, que é uma referência para a gente, trabalha o processo de inovação. Como é que o SEIB se estruturou durante essas décadas aí de negócio para inovar e para ser referência, inclusive, em inovação durante todos esses anos? Eu digo que sempre muito, primeiro, né, ouvindo o cliente, acompanhando as tendências de mercado, evolução, né, no nosso segmento de saúde, porque quanto mais informação você tem, quanto mais você está acompanhando, e aí a participação nossa muito ativa em congressos, em fóruns, em diferentes eventos, não só de saúde, mas também de outros segmentos, entendendo o que estava surgindo de novo, fez muita diferença ao longo de toda a história do SEIB, porque era uma forma da gente não só estar atualizado, mas também estar acompanhando tendências. Tanto que quando a gente fala, né, hoje muito de tecnologia, mas inovação não é só aquilo que é atrelado à tecnologia. Inovação não é só aquilo que é disruptivo. Existe uma inovação ali incremental, que é aquilo que você olha para pequenos processos, pequenas melhorias. Vários dos exemplos que eu citei aqui, né, quando o SEIB colocou o de jejum, café com pão de queijo diferenciado, foi uma inovação incremental. Quando a gente colocou música nas nossas unidades, também uma inovação incremental. Então, isso tem que estar na cultura, no DNA, né, da empresa. E como que a gente constrói isso? A gente constrói isso, primeiro, dando liberdade para as pessoas, porque muitas vezes a gente se fecha ali no que a gente já sabe, no que a gente faz muito bem, e a gente fecha os ouvidos para aquilo que muitas vezes as nossas equipes têm a falar e a dizer. Muitas vezes, a nossa equipe, um profissional nosso que está ali em contato com o cliente, ele tem uma informação ali, uma experiência que é uma informação que pode ser estratégica para o seu negócio. Olha só, gente, muito conteúdo. O podcast vai ser lançado oficialmente na semana que vem. Você vai conseguir acessar pelos canais da Rev, então o ouvinte que quer acompanhar esse bate-papo, tem muita coisa legal para aprender, ter insights a partir desse bate-papo com a doutora Lídia, do Grupo SEIB Medicina Diagnóstica. E você pode seguir o @Rev Gestão de Pessoas, porque por lá a gente vai divulgar os nossos canais em que o Revcast vai ao ar, inclusive nas próximas edições do nosso podcast. Muito bem, Carol. Já estou ansioso para ver a íntegra e ouvir a íntegra dessa conversa que você teve com a doutora Lídia. Semana que vem, então, é uma parceria da Rev Gestão de Pessoas aqui com a Nova Brasil Brasília. Carol, eu preciso te contar, e para você ouvinte também, para você, Ari, que ontem eu estive na sede da Neoenergia Brasília, conhecendo o centro de operações. Agradeço a toda a equipe que nos recebeu lá muito gentilmente, passou para a gente todos os dados, as atualizações da Neoenergia. E durante a conversa, o Frederico, que é o presidente da Neoenergia, Carol, disse que te escuta aqui toda quinta-feira, viu? Toda a turma da Neoenergia te acompanha, a coluna Empreende Brasília com a Carol Borges, todas as quintas no Jornal Nova Brasil Brasília, já virando uma referência para quem empreende, para quem coloca a mão na massa, para quem ajuda a construir a cada dia a nossa capital federal, prestes a completar 65 anos. Carol. Que bacana, um abraço muito grande à equipe da Neoenergia, eles têm um lugar aqui no nosso coração também. 7h55, essa foi Carol Borges com Empreende Brasília no Jornal Nova Brasil.